E hoje nós temos aqui uma pergunta que dá para transformar numa pregação, no ensinamento hoje, para a glória do nosso Deus. Nossa irmã Cleide, da cidade de Bragança Paulista. Paz, irmã Cleide, Deus abençoe todos de Bragança. Pastor, o que significa purificação? Pois existem algumas pessoas que pecam e pedem perdão e voltam a pecar novamente. Como fica a purificação que havia feito anteriormente? Veja bem, quando nós falamos em purificação, santificação, o ponto predominante é nos libertar dos pecados. Nenhum de nós vamos conseguir nos purificar, nos santificar diante de Deus se vivermos na prática de pecado. Então o primeiro ponto predominante é tirar os pecados de nossas vidas. Só que hoje, a falta de temor e as pessoas se deixando levar e alienadas em versículos isolados, sem ler texto e contexto e ler o restante da profundidade dos mistérios bíblicos, a gente acaba acreditando que nós temos a liberdade de pecar quando quiser e pedir perdão quando quiser e Deus vai perdoar e acabou, porque é assim que estão dizendo. É assim que estão dizendo, mas não é assim que Deus faz. Não é assim que Jesus ensina, não é assim que a palavra determina. Não há uma liberalidade para nós que servimos a Cristo viver na prática de pecado. É obviamente que não. Mas hoje nós entendemos que não tem problema nenhum. Por quê? A partir do momento que eu peco e pratico o meu pecado, eu só pedir perdão, Jesus me perdoa, então não tem problema nenhum. Vamos pecar, pedir perdão, pecar, pedir perdão, pecar, pedir perdão, pecar, pedir perdão e assim vamos. Só que isso é uma autorização, uma liberação humana. Não é uma realidade bíblica da parte de Deus. Muito pelo contrário. Porque a partir do momento que nós estamos alicerçados com Cristo, o nosso objetivo e o objetivo de Cristo é que nós não venhamos pecar mais. Mas as pessoas se deixam alienar em passagens bíblicas, que sim, está na Bíblia, mas que pervertem, perturbam a interpretação dela para justificar as suas falhas, os seus erros e os seus pecados. Amém. Que ela em si mesma esteja condenada com os seus pecados. O problema é que ela se torna uma influência para outras pessoas e as outras pessoas acabam seguindo aquilo que ela está dizendo e falando e caindo no mesmo buraco, no mesmo lamaçal, cumprindo-se a palavra, um cego guiando outro cego, os dois cairão no buraco. Então, vamos falar um pouquinho de pecado para você entender. Sem tirar o pecado, não vai haver santificação nem purificação. Sem tirar o pecado da vida, não vai nem haver conexão com Deus, espiritualmente, biblicamente dizendo, tá bom, igreja? Vamos lá. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8 em diante. Essa passagem, ela é muito usada de uma maneira corrompida, pervertida. Vão ali, vamos dizer assim, tirar ela fora do contexto, não vão te trazer a tradução correta dela e vão te dar uma liberalidade que ela não dá. É isso aí, vão usar ela para te dar a liberalidade que ela não dá. Vamos lá. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentiroso, e a sua verdade ou a sua palavra não está em nós. Quando João está trazendo o alerta, ele está alertando e acalmando o coração da igreja. Por quê? Ele fala, se nós dissermos que não temos pecado, que nós não pecamos, que nós não praticamos pecado, nós somos mentirosos. E realmente, por quê? Nós pecávamos, nós errávamos, nós vivemos na prática de pecado antes de conhecer a Cristo. Então ele diz que se nós dissermos que não pecamos ou que não temos pecado, nós somos mentirosos. Porque nós pecamos lá atrás, temos pecado em nossas vidas e estamos numa transformação para tirar os pecados de nossas vidas. Mas, em algum caso que nós tivermos firmados e alicerçados na igreja, né, se de repente escorregar, cair e pecar, fique tranquilo. Conserte o teu coração diante de Deus, arrepende do pecado que cometeu, não cometa mais e peça perdão, Deus vai nos perdoar. Então ele está pondo um alinhamento e não uma liberalidade. Aí vem, às vezes, a pessoa, ela fala, tá vendo? Santo é só Jesus, todo mundo é pecador, a Bíblia está dizendo que todo mundo tem pecado, todo mundo pecador, todo mundo vai pecar. Sim, isso é uma liberalidade antes de nós nos entregarmos para Cristo. Depois que nós nos entregamos para Cristo, é diferente. É diferente, por quê? Olha o que ele fala no complemento. Primeiramente, lê texto e contexto. No versículo 10, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E agora, no complemento, né? Evangelho de João 2:1. Bem claro. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Então João, ele não está trazendo esta base bíblica de que nós somos homens e mulheres falhos e pecadores, nos dando autorização de pecado, a liberação de pecado, que podemos pecar, pedir perdão, pecar, pedir perdão, pecar, pedir perdão. Muito pelo contrário, ele está dizendo, eu vos digo essas coisas para que vocês não pequem. Não estou liberando vocês pecado. O negócio é não pecar. Mas aí ele alivia a igreja. O que ele diz? Se todavia, veja bem, se todavia, quer dizer, não é uma coisa constante, não é uma coisa contínua, não é uma coisa cotidiana, não é uma coisa diária, semanal e mensal. Se todavia, quer dizer, são coisas, se todavia, são coisas que não acontecem, são coisas esporádicas e raras. É o que ele está falando. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Por quê? A igreja estava entendendo o seguinte, peraí. A partir do momento que nós aceitamos Cristo, tudo bem, entendemos que devemos nos libertar dos nossos pecados e não pecar mais. Mas e se acontecer da gente escorregar, bobear e pecar, vamos pro inferno? Acabou nossa salvação? E aí João traz o alívio para a igreja. Mas não, fica tranquilo. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Se dissermos que não pecamos e que não temos cometido pecado, somos mentirosos. Mas eu estou dizendo essas coisas para vocês não pecarem. A igreja não deve pecar. A igreja não deve viver na prática de pecado. A igreja não pode praticar o pecado. Mas, se todavia, uma coisa esporádica, uma coisa rara, uma na vida, uma na morte, acontecer, de depois que você conheceu Cristo, foi batizado, nasceu do Espírito, tomando a Santa Ceia em comunhão, se acontecer de você pecar, ele alivia a igreja. Fique tranquilo. Porque nós temos um advogado justo, que é Jesus, diante de Deus, para nos purificar do pecado. Então quer dizer, eu sou um pastor, eu me esforço o máximo da minha vida para não pecar. Mas se amanhã eu escorregar, pecar, ficar nervoso, né, brigar, de repente sair um palavrão, xingar alguém, ou de repente fazer alguma coisa que prejudica alguém, né, ou fazer um ato e pecar ali no impulso, e aí no mesmo momento falar, meu Deus, errei, pequei. João está dizendo, você não vai para o inferno por causa disso. Porque você não tem isso na tua vida constante mais. Então Jesus é o justo. Eu vou dobrar meu joelho e falo, Senhor, o Senhor conhece a minha vida. Eu me esforço em não pecar e não errar. Eu venho numa vida santa, numa vida justa, purificada, santificada diante do Senhor. Mas hoje eu errei, eu falhei. Eu me arrependo do íntimo da minha alma. E eu prometo ao Senhor que eu não vou errar mais nesse erro. Acabou, me perdoa. Deus, ele vai esquadrinhar o meu coração. E vai ver que realmente eu estou arrependido e que vou me esforçar em não errar mais. E ele me perdoa. Então, João não está dizendo essa passagem para que ele venha se justificar que santo é só Jesus, todo mundo é pecador e pode pecar e vamos pecar. Não, muito pelo contrário. Vos digo isso para que vocês não pequem. Então a igreja não tem que pecar. Mas se acontecer de algum momento você escorregar, Deus e Jesus está ali como advogado diante de Deus para nos justificar. Isso não é uma liberação de pecar, pedir perdão, pecar, pedir perdão, pecar, pedir perdão, pecar, pedir perdão, pecar, pedir perdão. Por quê? O restante da Bíblia, né, que tem mais mistérios, por isso que eu falo, não deixem te isolar num versículo só. O restante do mistério, Jesus condena essa atitude de pecar, pedir perdão e pecar. Deus condena, Jesus condena, ele abomina essa atitude do ser humano. É a atitude de Apocalipse, você não é quente nem frio, você é morno, estou prestes a te vomitar. Por quê? Né? Tá com Cristo e peca, tá com Cristo e peca, tá com Cristo e peca. Você não tá nem do lado do diabo, nem do lado de Deus, porque se eu peco, eu tô do lado do diabo, se eu não peco, eu tô do lado de Deus. Então se eu tô pecando e pedindo perdão, que eu quero estar dos dois lados, eu tô em cima do muro, eu sou morno, e Jesus está prestes a vomitar. E mais profundidade bíblica, Jesus condenando mais ainda essa atitude de nós como seres humanos. Então olha o que ele fala, Romanos capítulo 6, versículo 15. Romanos capítulo 6, versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Veja que Paulo, ele está explicando para as pessoas. Vocês saíram da lei e eu trouxe vocês, Jesus trouxe vocês para a graça. Então nós não vamos mais viver a lei de Moisés e os profetas, nós vamos ver a graça. Mas por que nós não estamos mais debaixo da lei, que barrava os pecados, e nós estamos debaixo da graça? Haveremos de pecar? Quer dizer, eu não estou mais debaixo da lei, então não tem lei sobre mim. Então eu posso pecar à vontade na graça? Obviamente que não. Assim como eu não deveria pecar diante da lei, assim também debaixo da graça eu não devo pecar. Veja que a Bíblia elimina as condições. Amém?
O temor vai fazer que a gente não peca. Se não tiver temor, não adianta nada. Então ele fala, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Ele está dizendo não. Como é que João autoriza a gente pecar, né? Que não é a questão da palavra, é pervertida a interpretação quem fala isso. E aqui o próprio Paulo está dizendo que não. Quer dizer, os discípulos estão entrando em contradição? Não, não. Quem entra em contradição é o ser humano que não quer aceitar a verdade. Eles não, eles estão em espírito. Então a palavra é clara. E no versículo 16, Romanos 6,16 de diante. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeçais sois servos? Quer dizer, ele está sendo bem claro, né? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, ele está dizendo. A quem nós oferecemos para obedecer, seja para o pecado para a morte. Então, se eu me ofereço a obedecer o pecado, eu me ofereço a obedecer a Satanás e eu me torno servo dele. Se eu me ofereço para obedecer a Jesus, eu vou entrar na santidade, na purificação e andar na justiça da obediência da palavra de Deus através de Cristo. E eu me torno servo de Cristo. Então eu estou oferecendo meus membros, praticando o pecado, fazendo a prática do pecado, caminhando para a morte, satisfazendo os desejos do diabo, sendo servo do diabo, e eu falo que eu tenho comunhão com Deus e a Bíblia diz que não. E ele fala no 17, mas agora, a Deus, porque outrora escravos de pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, tá vendo? Nós estamos libertos do pecado hoje, não temos mais pecado. E aí agora nós somos servos da justiça, amém? E falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servir como justiça e santificação. É a pergunta da irmã. O que Paulo está dizendo? Assim como nós oferecíamos o nosso corpo para o pecado, da maldade para a maldade, bebia, fumava, adulterava, fornicava, criminalidade, hoje, na igreja, na presença de Cristo, transformados e transformadas, na obediência da palavra, deveremos oferecer o nosso corpo não mais para o pecado, mas sim para a justiça, para a propagação do evangelho, para dar um bom exemplo, um bom testemunho, viver em santidade, em obediência, em purificação diante do nosso Deus. Então, como a Bíblia está dizendo que antes eu oferecia o meu corpo para a maldade, da maldade para a maldade, do pecado para o pecado, e que hoje eu estou em Cristo, eu não devo mais oferecer o meu corpo da maldade para a maldade, do pecado para o pecado, mas eu devo oferecer o meu corpo para a justiça, como servos de Deus. Então é um conflito dizer que nós podemos viver pecando, é só pecar e pedir perdão, não tem problema nenhum. Outros já dizem que pode pecar à vontade, porque uma vez Cristo morto, ele redime todos os nossos pecados, dando a liberdade de vivermos do pecado. Só que a palavra está dizendo que nós, que somos homens e mulheres, que estamos em Cristo de verdade, não podemos pecar mais. Não devemos pecar mais, porque o nosso corpo já não é mais para instrumento das trevas. O nosso corpo é para instrumento da luz, como justiça. E ele fala no 20, claramente: porque quando eres escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Então, quando nós éramos escravos do pecado e estava no mundo, nós éramos isentos à obediência e à santidade da palavra de Deus e de Cristo, que a gente não aceitava ele. Por si só já estávamos condenados com a perdição da alma para o inferno. Mas hoje, que estamos em Cristo Jesus, estamos na obediência, estamos na justiça, nós temos que obedecer. E ele fala no 21, naquele tempo que resultado colheste, somente coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então ele está falando, o que nós colhemos? Pecamos. Quando olhamos para trás e fala, olha para trás, os seus pecados, droga, bebida, prostituição, o que vocês escolheram de bom? Quais foram as coisas boas colhidas? Nenhuma. Quais foram os resultados bons? Nenhum. Eu não entendo, as pessoas às vezes elas se afastam dos caminhos para voltar para o mundo, dizendo que tá na igreja é pesado, obedecer a palavra, a pregação desse Gregorute é pesada, esse homem é doido. Então você deixa de viver a verdade para viver para o mundo? Que recompensa você tá tendo? O que você tá ganhando? O que o mundo tá dando de bom para você? Sendo que a Bíblia diz que o resultado disso é a morte de inferno. É uma ilusão, nós estamos iludidos hoje na fé. E olha o que ele fala no versículo 22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação
e para a vida eterna. Então hoje, agora, libertos do pecado. Nós estamos libertos do pecado. Estamos em Cristo, estamos em Jesus, fomos libertos do pecado. Hoje nós vivemos para Cristo. E ele diz no 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou dizer o quê? Fala, Deus, para este povo aprender. Ô, glória a Deus. Amém? O salário do pecado é a morte. Então, outrora, a gente éramos escravos do pecado. Satisfazíamos os desejos pecaminosos daquele que nos induz ao pecado e nos transformávamos em servos dele. Agora, hoje, nos caminhos do Senhor, transformados e transformadas, não podemos mais usar o nosso corpo para a prática de pecado. Nós temos que usar para a justiça. Quando nós estávamos no mundo, nós não tínhamos, a servidão ou automaticamente a regra de obedecer, praticar, viver e transmitir a justiça de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. Porque éramos do mundo, estávamos por si só condenados no inferno pelos nossos pecados, mas hoje, na presença de Deus, sim, Ele está dizendo que hoje sim, você não só deve ouvir, mas obedecer e praticar e viver a justiça e ensinar a mesma justiça aos outros. Então hoje, peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão. A pergunta da nossa irmã. A pessoa fala, me purifiquei, me santifiquei, vai lá, peca, pede perdão, se purifica, pede perdão, se santifica, pede perdão, peca de novo, pede perdão, como se fosse um ping-pong com Deus. Desculpa a palavra, mas não é. Jesus está dizendo que não é assim não. Não é assim não. Porque você tem que entender que existe uma sentença grave na Bíblia, correspondente ao pecado. Primeiramente, Atos 17:30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas notifica os homens que em toda parte se arrependem. Primeiro ponto, quando um homem ou uma mulher vem do mundo para a igreja, vão para os caminhos de Deus, se converte de verdade, se liberta de seus pecados de verdade, não peca mais, no momento em que são batizados, morre o velho homem e a velha mulher e ficam sepultados com Cristo na cruz. Todo aquele pecado que você praticou no mundo, naquele momento em que, sem pecado nenhum, você é batizado e batizada, tudo aquilo já não vai existir mais. Ninguém mais vai poder te acusar daquilo. A transição do que planta colhe ainda haverá por um tempo, mas te acusar daquilo não, acabou, morreu. Só que a partir do momento que você agora é uma nova criatura, está em Cristo, está na igreja, nos caminhos, você já não pode mais ficar brincando de pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão. Por quê? Existe uma outra sentença bíblica. Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberalmente, quer dizer, se vivemos na liberdade, liberalmente, como se não houvesse condenação, não houvesse amanhã, não houvesse temor. Se vivermos deliberalmente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Aí eu vou dizer o quê? Fala, Deus. Viu? Então o que nós lemos agora há pouco na palavra correspondente a Romanos, capítulo 6, versículo 15 e diante. Lê. Romanos, capítulo 6, versículo 15 e diante. Outrora eram do mundo, vivia para o pecado, do mal para o mal, do pecado para o pecado. Nós não tínhamos que prestar conta da justiça para a justiça e com a justiça de Deus divina, santidade e obediência. Mas hoje não. Hoje nós estamos nos caminhos, conhecemos a verdade, temos a Bíblia na mão. E aí Deus ele é muito claro. Eu e você conhecemos a verdade. Eu e você sabemos o que é o pecado. Eu e você sabemos o que é a iniquidade. Se acontecer que ao longo de nossa vida escorregar, cair por qualquer circunstâncias difíceis da vida, haja vista, assim se dizendo, todavia, como ele fala, seria uma coisa assim, de vez em nunca. Deus vai esquadrinhar o nosso coração para nos perdoar. Agora aqui não. Hebreus 10, 26. A gente conhece a verdade, a gente conhece a palavra, a gente sabe que é pecado, mas estamos lá todo dia, toda semana, todo mês praticando os mesmos pecados. Peca, chega na Santa Ceia, pede perdão. Mês que vem, peca de novo, chega na Santa Ceia, pede perdão. Vai no outro, peca de novo. Jesus, ele está eliminando essa liberdade que as pessoas acham que tem, que podem ficar pedindo perdão e pecando, pedindo perdão e pecando, pedindo perdão e pecando, não
ping-pong pecaminoso com Deus depois de conhecer a palavra. Ele elimina essa possibilidade na igreja. Porque ele diz, você já conhece a verdade, você sabe o que é pecado, você sabe que não deve pecar. Mesmo assim você vive pecando. Nesta condição já não resta mais nenhum sacrifício pelo pecado, nem a cruz de Cristo redime o pecado, porque Deus esquadrinha o coração. Ele vê que aquela pessoa não teme a Deus. Quem teme a Deus de verdade, está em santidade, se um dia acontecer de errar, de falhar, dói na alma, irmãos. Se você tá me ouvindo, me assistindo, é uma pessoa em santidade, em obediência, e você fala, pastor, eu já errei, realmente doeu na alma, como me entristeceu, como me magoou, pedi perdão para Deus, pastor, gravei aquilo na minha mente, nunca mais errei, nunca mais pequei. É o que João tá falando. Se todavia acontecer de você errar, não vai se matar, sair da igreja, se jogar. Pelo contrário, dobra o joelho, pede perdão, não peca mais, e o juiz vai esquadrinhar o nosso coração como advogado, fazer a justiça diante de Deus. Diferente de saber que é pecado e mesmo assim estamos pecando, estamos na iniquidade, na liberalidade, na liberdade, achando que é um pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca. Isso não existe. Hebreus 10, 26, Jesus elimina essa possibilidade para qualquer ser humano que quer servir a ele. Então ele fala, tá no mundo, não conhece a palavra, quando você vier, os seus pecados serão perdoados, quando se arrepender de verdade e for batizado sem pecado nenhum, e ninguém vai te acusar mais daquilo que não vai existir, acabou. Mas depois que você me conhece, se você escorregar de vez em nunca, e o seu coração for arrependido, você vai ter o perdão. Porque ninguém é perfeito, vai viver o resto da vida sem, de repente, dar uma escorregada. Por isso que João, ele alivia a carga da igreja. Mas, contrapartida, Jesus está dizendo, isso não quer dizer que você pode viver na prática de pecado, na liberdade de pecado, sabendo que não deve pecar. Porque se você viver assim, você saiba que não há mais sacrifício pelo seu pecado, nem a cruz de Cristo vai redimir o nosso pecado.